O presidente do julgamento, Ricardo Lewandowski, deu início ao interrogatório assim que Dilma Rousseff terminou a defesa dela. A gente vai voltar a Brasília, continuar conversando com a Gioconda Brasil, que está acompanhando tudo lá. Ô, Gioconda, a presidente ainda deve falar bastante, porque tem muitos senadores inscritos para fazer perguntas para ela, não é? Evaristo, até agora 10 senadores já fizeram perguntas para a presidente afastada. Quando a sessão for retomada depois do almoço, quem vai questioná-la será o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves. A sessão começou com 47 senadores inscritos, já subiu para 50, caiu para 49 nesse momento. Apenas um senador retirou a assinatura, o senador Pedro Chaves, do PSC, a assinatura que eu digo para inscrição para fazer perguntas para a presidente afastada. Ele disse que retirou a inscrição dele porque outros senadores já fizeram a mesma pergunta que ele gostaria de fazer, então ele não via sentido nessa repetição. O senador Aloysio Nunes, que é o líder do governo, também já questionou a presidente afastada. Ele disse que Dilma gastou além do limite, falseou as contas públicas e agora falseia a natureza do processo, quando afirma que o processo de impeachment se trata de um golpe. Dilma Rousseff, na resposta, disse que não recorre ao Supremo Tribunal Federal agora, porque não considera que essa etapa, essa instância já se esgotou, dando a entender que, uma vez que o Senado de fato casse o mandato dela, ela irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal em relação a esta possível decisão do plenário do Senado. Então, a primeira senadora a fazer perguntas para a presidente Dilma Rousseff foi uma aliada dela, Cátia Abreu, do PMDB, como a gente vai ver na reportagem da Flávia Alvarenga. Antes do interrogatório começar, parlamentares a favor da presidente afastada descumpriram uma regra do plenário hoje. Aplaudiram o discurso. Silêncio. Silêncio. O ministro Ricardo Lewandowski avisou que não seria permitida nenhuma manifestação, pediu ordem e suspendeu a sessão. Silêncio. Está suspensa a sessão. Em 1 minuto, a sessão foi retomada e o presidente do Supremo ouviu um pedido de questão de ordem. O senador Aloysio Nunes, do PSDB, pediu que os senadores que tivessem o nome citado durante a resposta da presidente afastada Dilma pudessem responder. O previsto para os senadores era o tempo máximo de 5 minutos de perguntas. Ricardo Lewandowski lembrou que já havia um acordo sobre o tema e disse que tanto os senadores como a presidente afastada teriam direito de resposta caso se sentissem injuriados. O presidente do Supremo Tribunal Federal pediu que os senadores ajam como juízes. As senhoras senadoras e os senhores senadores aqui exercem o papel de juízes, não são acusadores. A primeira senadora inscrita para fazer perguntas foi a senadora Cátia Abreu, do PMDB, ex-ministra da Agricultura e amiga pessoal de Dilma. Ela fez elogios a Dilma Rousseff e, ao fim, disse que não tinha nenhuma pergunta. Falou que o impeachment é uma injustiça. Senhora presidente, não tenho perguntas, não vou fazer nenhuma pergunta. Peço apenas que a senhora fale para esse plenário e para a história sobre o ataque político que lhe tem como alvo, mas que terá como vítima a democracia brasileira. A presidente afastada aproveitou para falar que este é um momento político delicado. Há que saber quais são as razões jurídicas para embrasar um pedido de impeachment. Porque, caso contrário, você estaria dando uma solução que, ao invés de diminuir a crise, a amplia, a aumenta e a torna uma crise quase estrutural. A instabilidade se instala. A segunda da lista de inscritos foi a senadora Ana Amélia, do PP. Ana Amélia disse que este é o momento mais importante da política e que o processo de impeachment é legal e que o golpe, citado por Dilma, na verdade não existe. O que há, na opinião dela, é um golpe aos brasileiros. Esse é o momento mais importante deste histórico julgamento político. A defesa de Sua Excelência, ao participar de todo o processo, aceitou a legalidade do impeachment, que lhe foi assegurada também em todos os momentos, ampla defesa. Todas as contestações foram respondidas tempestivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não estamos aqui julgando a sua biografia, não estamos aqui julgando o seu passado, a sua história pessoal, que eu respeito.
Estamos aqui, sim, julgando atos praticados por Sua Excelência no seu governo. A fraude fiscal e os decretos sem autorização do Congresso tinham, direta ou indiretamente, suas digitais e com claros objetivos eleitorais em 2014. O crime de responsabilidade, detalhado minuciosamente no libelo acusatório elaborado pelos professores Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, não deixa margem à dúvida. E fez a pergunta: por que a Sua Excelência autorizou as dívidas aos bancos oficiais? Esta é a minha questão. Dilma Rousseff respondeu dizendo que o pedido de impeachment não tem conteúdo justo, que foi construído um crime sem base, e criticou o governo interino. O fato de que você tira um presidente que foi eleito pelo voto direto por razões que estão fragilizadas pelo fato de que não tem crime de responsabilidade que a sustenta. Assim sendo, senador, é como se essa árvore ela não fosse derrubada, ela fosse atacada por uma forte e uma intensa ataque, por exemplo, de fungos, usando a árvore como exemplo. Você não derruba a árvore, você compromete a árvore, você cria parasitas na árvore. Eu quero que a democracia no meu país saia ilesa desse processo. E mesmo se em todas as oportunidades se considerar que houve um rito correto, o que eu estou, e disse no meu discurso, o que eu estou questionando é que não basta o rito correto, há que ter um conteúdo justo. O senador Antônio Anastasia, relator da Comissão Especial do Impeachment, disse que concluiu que há crime de responsabilidade e questionou por que a presidente assinou os decretos. Por que este decreto foi assinado por Vossa Excelência, em evidente confronto com a meta, tendo em vista que Vossa Excelência já conhecia, por meio do PLN 5, que a meta não seria alcançada? Dilma discordou que o governo tenha desrespeitado o legislativo e a legislação. Por aí não é possível caracterizar esse processo, porque tem um sistema de leis que permite e que regula essa questão. E quando eu falo em parametrizado, é porque essa parametrização é dada por pareceres técnicos e jurídicos que respeitam integralmente isso. Ao chegar para o governo assinar, ainda passa pela subchefia de assuntos jurídicos e ainda pela avaliação e compatibilização de todos esses decretos com as leis vigentes. Então, esse é um processo cercado de todos os controles.